O disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 19 aplica-se às concessões referidas no artigo 22. Parágrafo único. Aplica-se também às concessões referidas no artigo 20 o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 19. Artigo 25. As prorrogações de prazo de que trata esta lei somente terão eficácia com assinatura de contratos de concessão que contenham cláusula de renúncia e eventuais direitos pré-existentes que contrariem a Lei 8.987. Parágrafo 1º. Os contratos de concessão e permissão conterão, além do estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos mínimos de desempenho técnico do concessionário ou permissionário, bem assim sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados. Parágrafo 2º. No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas relativas à qualidade técnica referidas no parágrafo anterior serão vinculadas às penalidades progressivas que guardarão proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado. Capítulo 3 da reestruturação dos serviços públicos concedidos. Artigo 26. Exceto para os serviços públicos de telecomunicações, é a União autorizada a, inciso 1, promover cisões, fusões, incorporações ou transformações societárias dos concessionários de serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto. Inciso 2. Aprovar cisões, fusões e transferências de concessões, estas últimas nos termos do disposto no artigo 27 da Lei 8.987. Inciso 3. Cobrar pelo direito de exploração de serviços públicos nas condições pré-estabelecidas no edital de licitação. Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso 3 sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade, nos termos do disposto na Lei 8.987. Artigo 27. Nos casos em que os serviços públicos prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão ou com a prorrogação das concessões existentes à União, exceto quanto aos serviços públicos de telecomunicações, poderá, inciso 1, utilizar no procedimento licitatório a modalidade de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de cotas ou ações que garantam a transferência do controle societário. Inciso 2. Fixar previamente o valor das cotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas e proceder à licitação na modalidade de concorrência. Parágrafo 1º. Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma a que os termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo, que será o necessário à amortização dos investimentos, limitado a 30 anos, contado a partir da assinatura do novo contrato de concessão. Parágrafo 2º. Na elaboração dos editais de privatização de empresas concessionárias de serviço público, a União deverá atender às exigências das leis 8.031, 8.987, inclusive quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo de concessão. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de privatização de concessionário de serviço público sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de suas respectivas competências. Parágrafo 4º. A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições estabelecidas no artigo 25. Artigo 24. Artigo 28. Nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é facultado ao poder concedente outorgar novas concessões, sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público. Parágrafo 1º. Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração no todo ou em parte,
para a produção independente, inclusive quanto às condições de extinção da concessão ou autorização, ou de encampação das instalações, bem como da indenização por ventura devida. Parágrafo 2º. A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital previamente aprovado pela ANEEL. Parágrafo 3º. É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular em benefício da produção de energia elétrica qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições definidas em ato conjunto dos ministros de Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com os governos dos estados onde se localiza cada bacia hidrográfica. Parágrafo 4º. O edital referido no parágrafo 2º deste deve estabelecer as obrigações dos sucessores, com os programas de desenvolvimento socioeconômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em articulação com os estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica, onde se localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente a privatização, separar e destacar os ativos que considere necessário à condução desses programas. Artigo 29. A modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas à outorga de nova concessão, com finalidade de promover a transferência do serviço público prestado por pessoas jurídicas, a que se refere o artigo 27, incluídas para os fins e efeitos da Lei 8.031 no Programa Nacional de Desestatização, ainda que não haja a alienação das cotas ou ações representativas de seu controle societário. Parágrafo único. Na hipótese prevista nesse artigo, os bens vinculados ao respectivo serviço público serão utilizados pelo novo concessionário, mediante contrato de arrendamento a ser celebrado com o concessionário original. Artigo 30. O disposto nos artigos 27 e 28 aplica-se ainda aos casos em que o titular da concessão ou autorização de competência da União for expressa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, os autores e ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obras ou serviços. Artigo 32. A empresa estatal que participe na qualidade de licitante de concorrência para a concessão e permissão de serviço público poderá, para compor sua proposta, colher preços de bens ou serviços fornecidos por terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de licitação. Parágrafo 1º. Os pré-contratos conterão obrigatoriamente cláusula resolutiva de pleno direito sem penalidades ou indenizações, no caso de outro licitante ser declarado vencedor. Parágrafo 2º. Declarada vencedora a proposta referida neste artigo, os contratos definitivos firmados entre a empresa estatal e os fornecedores de bens e serviços serão obrigatoriamente submetidos à apreciação dos competentes órgãos de controle externo e de fiscalização específica. Artigo 33. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo regulamento determinará que o poder concedente, observado o disposto nos artigos 3º e 30 da Lei 8.987, estabeleça a forma de participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, periodicamente, relatórios sobre os serviços prestados. Artigo 34. A concessionária que receber bens e instalações da União, já revertidos ou entregues à sua administração, deverá: inciso 1. Arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos. Inciso 2. Responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos, na forma do disposto no artigo 6º da Lei 8.987.
Artigo 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular. Artigo 36. Sem prejuízo do disposto no inciso 12 do artigo 21 e no inciso 11 do artigo 23 da Constituição Federal, o poder concedente poderá, mediante convênio de cooperação, credenciar os Estados e o Distrito Federal a realizarem atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados nos respectivos territórios. Artigo 37. É inexigível a licitação na outorga de serviços de telecomunicações de uso restrito do outorgado, que não sejam passíveis de exploração comercial. Artigo 39. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 40. Revogam-se o parágrafo único do artigo 28 da Lei 8.987 e as demais disposições em contrário.